Fala galerinha do YouTube, mais uma correção do nosso simulado de História do Brasil. Dessa vez a gente vai para a questão número 7. E a questão número 7, ela nos diz o seguinte: o populismo manifesta-se já no fim da ditadura militar e permanecerá uma constante no processo político até 1964. Essa frase é do Francisco Wefort e o populismo no Brasil. Pensando em existência no populismo no Brasil durante o período compreendido entre 45 e 64, este pode ser caracterizado como? Então tá, gente, vamos lá. Vamos entender que essa questão aqui ela está falando das repúblicas populistas ou da nova república, que vai vir após o período do Vargas. Né? Lembrando que a era Vargas vai de 1930 até 1945 e vai ser marcada ali pelo governo nas três fases, né, do governo de Getúlio Vargas: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, que foi a fase ditatorial. Em todos esses três momentos, o Vargas ele vai instaurar uma política populista, ou seja, a transformação nas demandas sociais em demandas políticas, uma proximidade muito grande com a massa trabalhadora, a criação da ideia de um líder natural e salvador da pátria, tanto que é nesse contexto que o Vargas se consolida como pai dos pobres. Por que a gente está fazendo esse retrospecto para poder falar de 45 a 64, que em teoria é um período que o Vargas não vai estar no poder, salvo o mandato dele, né? A grande questão é que o Vargas ele vai deixar um legado político muito grande e isso acaba influenciando as práticas políticas nesse período que a gente está conversando agora. Tanto que a gente chama esse período de República Populista, certo? Então, vamos lá. A opção A, a gente vai lendo as alternativas e comentando sobre elas, tá? Um regime autoritário em que as políticas sociais são extintas, sendo apoiado unicamente pela elite do país. Obviamente que não, né, pessoal? Até porque a gente está falando aqui de uma filosofia de governo que ela é extremamente próxima da população, né? Principalmente da população trabalhadora, ou seja, a classe popular mesmo. Então a letra A automaticamente excluída. Vamos lá. Letra B. Um regime fundado em projetos de inclusão social, buscando a modernização da sociedade, liderado por líderes carismáticos. Olha só, bota um coraçãozinho aqui, porque essas características se encaixam com a ideia do que foi o populismo no Brasil. E não só no Brasil, tá, gente? Essa ideia do carisma do líder, de pegar as demandas populares, né, de ser próximo, vamos assim, da população. E a gente pode entender isso enquanto inclusão social, é uma coisa muito comum em governos populistas. Pega, por exemplo, o governo do Bolsonaro, que é um governo populista de direita. Né? Ele vai pegar demandas da população como um todo e acabou transformando isso em políticas de governo. E a mesma coisa se aplica às práticas do próprio governo com relação às falas. Tanto que a gente tem a base eleitoral do Bolsonaro ali bem fiel, vamos dizer assim, às falácias do presidente. Mas deixa um coraçãozinho nessa letra B aqui. Letra C. Um regime socialista que pretendia acabar com o latifúndio no país e com o poder político e econômico das velhas elites brasileiras. O Vargas ele vai vir rompendo, né, lá na década de 30 com uma questão da oligarquia agrária. Contudo, durante toda a era Vargas, em que a gente vai ter um governo populista, quanto na República Populista de 45 a 64, a gente não tem o questionamento das elites, muito antes, pelo contrário, pessoal. Quando acontece esse questionamento é que a gente vai ter o advento do golpe de Estado em 64, né? Lembrem que foi o discurso mais próximo com o comunismo, ali, a ideia das reformas de base propostas pelo João Goulart, que vai acabar desencadeando, vamos dizer assim, acendendo o estopim do golpe de Estado. Então a letra C automaticamente descartada. A gente não questiona elites durante a República Populista. Letra D. Um regime totalitário que pretendia acabar com a propriedade privada, passando todos os meios de produção para o Estado. O Estado intervém numa República Populista? Com certeza. Mas a Constituição que nós temos entre 45 e 64 vai ser a Constituição de 46 do Eurico Gaspar Dutra, que era uma Constituição em essência liberal. Então, essa ideia de regime totalitário, de concentração e intervenção do Estado, ela não condiz muito com a prática política neste período. Até porque a gente está falando de um período em que o Brasil vai estar passando por um processo de redemocratização, né? Lembre que a gente vai ter saída de um período ditatorial do Vargas e um período de 15 anos em que não houveram eleições.
né? Então, automaticamente essa letra D também fica excluída, o que volta a nossa atenção para a letra B. Ou seja, se tu marcou letra B, parabéns, tu marcou um ponto no nosso simulado, tu acertou a questão número 7 e espero que esse material seja de alguma utilidade. Não esquece de seguir o Minervino aqui no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, olha só que máximo, eu blogueiro, e divulgar, né, o canal para os teus colegas e o pessoal que está estudando, que está se preparando para o Enem também, é muito importante. Né? Tão importante quanto seguir o Minervino nas redes sociais. Coloca lá o @PVP Minervino de Oliveira e segue também os nossos podcasts no YouTube, no Spotify. Nós temos o Historialize, que é o canal deste que vos fala de história do Brasil. Nós temos o canal História do Pandemônio, que é de história geral e cultura popular, e cultura pop, perdão, e a biologia popular da Prof. Carol, com todos os temas aí linkados à biologia. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa correção e fiquem bem, meus queridos. Tchau, tchau.